meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos aí abraçados e envolvidos por todos nós em mais um programa na Era do Espírito. Dando aí boa noite a vocês e ao nosso irmão Marcos Demário, que está aí conosco mais uma vez para nos guiar aí nessa reflexão. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Diciné, graças a Deus. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, que virão assistir esse vídeo e que possamos, como você bem colocou, fazer as mais úteis reflexões à luz da doutrina espírita. Isso mesmo, Marcos. E hoje, o Marcos trouxe para a gente Pestalozzi, educador da humanidade. Mas antes da gente passar a palavra para o nosso irmão, a gente vai aí fazer uma prece, né? Então vamos conversar com Jesus, conversar com os benfeitores, nos colocando cada um na melhor posição, naquela posição em que vai se sentir aí mais afinizado e conectado com essas vibrações positivas, essas vibrações de paz, amor, harmonia, que nos são direcionadas nesse momento, que nos são direcionadas a partir do momento em que nós ouvimos, nos conectamos nesse momento de reflexão com esses benfeitores que nos envolvem. Agradecendo sempre a oportunidade que temos, desses esclarecimentos, dessas buscas, dessa busca aí por um olhar mais atento, mais amoroso do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Assim, rogamos ao mais alto que envolva o nosso irmão Marcos Demário, que nos trouxe essa reflexão, e a todos nós que aqui estamos, que possamos aí nos colocar à disposição desses benfeitores para melhor assimilar, sentir e posteriormente vivenciar o que vai nos ser passado. Assim, dando graças ao nosso Pai, iniciamos mais um programa na Era do Espírito. Bom, meus irmãos, como eu falei, agora nós vamos passar a palavra para esse nosso irmão, que ele vai falar sobre Pestalozzi, educador da humanidade. Fica à vontade, Marcos. Muito obrigado, Dicinéia. Vamos conversar sobre esse personagem magnífico e que marcou muito a humanidade, e principalmente no campo da educação. Rapidamente, para que as pessoas se situem, porque eu não vou falar da vida e obra dele, mas sim de um tema muito específico, que é a prática da educação moral. Mas, para quem não conhece, Pestalozzi renasceu no ano de 1746, portanto, na metade do século XVIII, e veio a desencarnar no ano de 1827, já no século XIX. Pestalozzi nasceu na cidade de Zurique, na Suíça, e ele viveu aquela efervescência europeia, tanto da Revolução Industrial como da Revolução das Ideias, capitaneadas pelos filósofos iluministas, principalmente aqueles franceses muito famosos, como Rousseau, Voltaire, Diderot e tantos outros. E Pestalozzi viveu a famosíssima Revolução Francesa de 1789, que derrubou a monarquia e instituiu a República. Ele, inclusive, vai ser um grande defensor da Declaração dos Direitos Humanos, que os iluministas franceses proclamaram. E lá na Suíça, Pestalozzi será também um revolucionário, porque ele abraça todas essas ideias e participa da mudança também da forma de governo da Suíça. Mas, acima de tudo, ele foi um batalhador pela educação e a transformação social dos povos para melhor. Quem quiser conhecer com muito mais profundidade a vida e a obra de Pestalozzi, com todo o seu significado, está saindo agora pela casa editora O Clarim
o livro Pestalozzi, Educador da Humanidade, de minha autoria. Então, está aqui o livro, e eu vou me basear em algumas coisas que estão nesta obra para conversar aqui sobre a educação moral, porque Pestalozzi, ele foi um ardoroso defensor e praticante da educação moral. Pestalozzi não era apenas um teórico, um estudioso, um literato. Ele foi um grande educador e batalhou na sua vida toda para conseguir montar uma escola diferente, que fizesse a diferença, e uma escola que se caracterizasse como uma grande família, uma continuidade do lar, e em que os professores fossem verdadeiros pais e mães dos seus alunos. É muito famoso o Instituto de Yverdon, na cidade de mesmo nome, lá na Suíça, que ele dirigiu durante 20 anos, de 1805 a 1825. E é muito famoso para nós espíritas, porque nele, lá na sua infância, estudou Allan Kardec. O nosso pequeno Denisard Rivail entrou lá no Instituto de Yverdon no ano, mais ou menos, no ano de 1814, porque Kardec reencarnou em 1804, e aos 10 anos de idade ele estava lá em Yverdon para estudar com Pestalozzi. Portanto, ano de 1814, e ele vai ficar ali até completar os seus estudos, retornando para a França mais ou menos ali por volta de 1819, 1820, quando ele já se encontra, então, ali na França. Tá? Ou melhor dizendo, um pouquinho depois, porque ele vai sair do Instituto de Yverdon, na verdade, aos 18 anos, então, ali por volta de 1822, aliás, data da independência aqui do nosso Brasil. Pois bem, Pestalozzi, então, foi um ardoroso defensor da educação moral para a regeneração e transformação dos indivíduos, que, assim, poderiam regenerar e transformar a sociedade humana, a nossa humanidade. Mas como Pestalozzi via essa educação moral, como é que ele praticava essa educação moral ali num projeto escolar que envolvia os alunos, os professores, os pais e demais interessados? Então, no capítulo 5 desta obra que eu mostrei aqui, Pestalozzi, Educador da Humanidade, eu trabalho essa questão da prática da moral. Vou ler só um trechinho aqui para poder fazer o comentário. A educação moral da criança e do jovem foi ardorosamente defendida e praticada por Pestalozzi. Para ele, o desenvolvimento moral, ou como ele chamava, desenvolvimento do coração, significa desenvolver as emoções que se relacionam com a vontade e a vida social, ou seja, as relações do indivíduo com outras pessoas, considerando que a criança possui virtudes naturais, que são amor, confiança, gratidão, paciência, obediência. Delas desenvolve-se a vida moral. Esse é o primeiro parágrafo do capítulo 5, mas que já nos dá um conteúdo enorme para podermos conversar. Primeiro, Pestalozzi acreditava em Deus como Pai e Criador, e nunca deixou isso de lado nos seus escritos, nas suas falas, ele era muito claro quanto a isso. Acreditava que todos nós, seres humanos, éramos almas criadas por Deus, e que todos tínhamos um potencial, que hoje, à luz do Espiritismo, nós chamamos de potencial divino, e que esse potencial tinha que ser desenvolvido pela educação. E ele já apontava, na sua época, que nós temos dois potenciais principais. O potencial intelectivo, cognitivo, ou seja, o potencial da inteligência, e o potencial emocional, do sentimento. Então, ele dizia
que nós precisamos desenvolver o cérebro, né, que era o sinônimo para ele da inteligência, e tínhamos que desenvolver o coração, que é o sinônimo de sentimento. E ele trabalhava muito isso e dizia que o sentimento é que devia reger a inteligência, e não o contrário. E ele batalhou muito por isso. Dizia assim, olha, eu, quando vou apresentar alguma coisa às crianças, por exemplo, eu vou falar do bem, como é bom fazer o bem, né, as boas consequências do bem. Não adianta eu dar uma aula teórica sobre o bem, que é uma virtude. Não. Eu preciso fazer, primeiro, com que elas experimentem essa virtude, com que elas tenham algum tipo de ação, que elas possam, na prática, perceber o quanto é bom fazer o bem e o quanto é ruim fazer o mal. Então, ele partia da prática para depois ir para a teoria, não o contrário. E nós, infelizmente, temos feito esse contrário. Nós queremos primeiro ensinar sobre o bem, sobre a bondade, sobre a caridade, para depois levar as crianças à sua prática. Pestalozzi invertia essa situação. Ele, em situações fictícias ou naturais, ele levava a criança ao contato com o bem, a perceber, puxa, como é bom ajudar aqui, né? Como é bom. Então, e aí ele conversava com as crianças a respeito do que seria, de fato, essa virtude. Então, ele trabalhava muito a esse nível, trabalhando do concreto para o abstrato, sempre fazendo assim. E como ele priorizava a educação moral, ele distinguia, ele destacava alguns potenciais, algumas virtudes que precisavam ser trabalhadas e que, em verdade, a criança já trazia naturalmente com ela. Não se sabe se Pestalozzi, lá na sua época, apesar de acreditar em Deus e defender a alma imortal, o potencial divino de cada pessoa, nós não sabemos, através da análise dos seus escritos, se ele acreditava na reencarnação. Ele nunca deixou isso claro nos seus escritos. Mas ele partia disso. Toda criança é uma alma criada por Deus, e como alma criada por Deus, tem um potencial que precisa ser desenvolvido. E esse potencial, para ser desenvolvido, necessita da educação. Daí, então, a educação moral, e ele destaca para nós aqui que precisamos, então, desenvolver com a criança as seguintes virtudes naturais. Então, vamos lá, de novo. Amor, confiança, gratidão, paciência e obediência. Então, ele está destacando 5 virtudes essenciais que precisamos trabalhar para desenvolver. Nós, espíritas, compreendemos que sim, essas virtudes são naturais em nós, seres humanos, porque são potenciais divinos, em germe, que recebemos desde o ato da criação divina e que estamos desenvolvendo ao longo das encarnações, das múltiplas existências. Portanto, quando reencarnamos, nós já trazemos essas 5 virtudes num determinado grau de desenvolvimento. Todos nós, de alguma maneira e até certo ponto, já desenvolvemos o amor, a confiança, a gratidão, a paciência e a obediência. Mas precisamos desenvolver mais. Precisamos aprofundar mais essas virtudes, porque o nosso destino é a perfeição. E nós não somos perfeitos ainda. E aí Pestalozzi, com muita clareza, indicava, olha, para desenvolver mais e melhor essas virtudes, só através da educação. Mas não é essa educação que ensina a língua portuguesa, que ensina matemática, geografia, história, física, química, biologia, etc., etc. Não é essa educação. Porque ela é uma educação, na verdade, centrada
apenas e tão somente no acúmulo de conhecimentos. Mas e o sentimento? Onde fica? E o coração? E aí essa era a preocupação de Pestalozzi. E nós assistimos aqui na história da humanidade pessoas extremamente inteligentes, com muito conhecimento, espertas, geniais, mas que não sabem fazer o bem ao próximo. E utilizam essa genialidade toda, todo esse conhecimento, toda essa inteligência para promover o mal. Utilizam tudo isso egoisticamente. E Pestalozzi já assistia a isso na sua época, porque lá na Europa, entre os séculos XVIII e XIX, nós tínhamos muita pobreza, nós tínhamos as monarquias absolutistas, o povo, em geral, era analfabeto e pobre. E Pestalozzi se revoltava com isso. E, aliás, foi ele que trouxe para a humanidade a educação pública, que não existia. Existia apenas a educação que era movimentada pela Igreja Católica e por um ou outro educador de forma particular. E ele bate na tecla a vida toda que os governos nas nações deviam assumir a educação. Então, ele mesmo institui o termo educação pública, ou seja, que os governos deveriam criar as escolas, formar os professores, sempre olhando para o futuro, para a melhoria da sociedade humana, e que a educação deveria ser sempre gratuita. Bom, as mentalidades não estavam preparadas para isso naquela época. E isso não aconteceu enquanto ele esteve aqui conosco. Mas ele lançou a semente. E hoje, olha só, né? Nós olhamos para todas as nações, como é o caso aqui do nosso Brasil, e nós temos um sistema de educação pública gratuito montado. A raiz está lá em Pestalozzi. Foi ele o criador dessa ideia, o lançador dessa semente. Educação pública e gratuita. Mas só que Pestalozzi considerava que essa educação tinha que ser a educação moral. Infelizmente, isso nós não seguimos. Deixamos isso em segundo plano. E ele vai provar para todo mundo que ele estava certo. Quando ele tem as experiências escolares. Nós vamos ter a experiência lá de Stans, que é muito importante, a de Burgdorf, mas nós vamos destacar aqui a experiência de Yverdon, o famoso Instituto de Yverdon, na cidade de mesmo nome. Nesse instituto, ele praticou diariamente a educação moral. E não era uma escola pequena. O Instituto de Yverdon, segundo os seus registros, chegou a ter 250 alunos, vários professores, e Pestalozzi era o grande orientador desse processo. O Instituto foi muito elogiado, foi muito visitado, proclamado, e desse Instituto é que nós vamos ter, depois, mais para frente, no final do século XIX e início do século XX, é que nós vamos ter as chamadas escolas novas, também conhecidas como escolas ativas, escolas democráticas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos a famosa Escola Parque, lançada pelo Anísio Teixeira, que é um marco na educação brasileira. Então, tudo isso vem de Pestalozzi. Então, quando nós citamos aqui Celestin Freinet, Maria Montessori, Adolphe Ferriere, e tantos outros educadores, o Jean Piaget, todos têm base nos estudos e nas práticas educacionais de Pestalozzi. Pestalozzi é muito estudado na Europa, não tanto aqui no Brasil, por isso nós lançamos agora um livro sobre ele. E aí ele vai mostrar, ali na prática, que é possível, sim, desenvolver o amor,
a confiança, a gratidão, a paciência e a obediência, e de uma forma democrática, mantendo o respeito e a autonomia da criança e do jovem e levando-os para saberem conviver com o outro, colocando em prática a grande lição do nosso Mestre Jesus, que somente devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E Pestalozzi praticou isso o tempo todo e mostrando, olha só, uma criança que era desobediente, revoltada, pobre, que mendigava, que até roubava, transformou-se num homem de bem. Graças a esse trabalho da educação moral, que deve, claro, acontecer na família, mas que também pode ser e precisa ser desenvolvido na escola. Então, eu vou deixar aqui o convite a todos que estão nos acompanhando para mergulhar neste universo da educação moral, e tem muita coisa para se aprender com Pestalozzi, com a leitura desta obra. Então, Pestalozzi, Educador da Humanidade, que é um lançamento aqui, da Casa Editora O Clarim, dos nossos companheiros e companheiras lá de Matão, no interior do estado de São Paulo. E o Espiritismo se conjuga com esse pensamento pestalozziano, ampliando-o, trazendo então a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de progresso. É um assunto fantástico para aprendermos e para aplicarmos na família, na escola e, claro, na evangelização no Centro Espírita. Então, eram essas as reflexões que tínhamos a trazer hoje dentro deste tema. Muito interessante a gente perceber, né? Por exemplo, Pestalozzi, ele não era espírita, até porque, né, Kardec estudou com ele, ainda não tínhamos o espiritismo, mas ele já trazia nele essa ideia de que o homem vai evoluir a partir da sua educação moral, a partir do momento em que ele entender que ele tem que fazer ao outro o que ele gostaria que fosse feito a ele. E a gente percebe, né, desse compromisso de Pestalozzi, não só com aqueles, porque eu acredito ali que muitos se formaram com ele e foram aí importantes nos locais onde eles estiveram, né? Mas, assim, com relação a esse desenvolvimento de Kardec, né, do jovem Denizar aí, né, Hipólito Denizar Rivaio, como que ele foi esse responsável para que Kardec, já vindo com isso, é claro, mas trabalhando isso e mostrando isso. Então, a gente percebe o quanto que é importante nós percebermos a educação moral, ela nos transforma, ela nos modifica para seres melhores, mais sensíveis. Igual você falou, né, que ele achava que o sentimento devia sobressair-se a razão, mas ele não falou em nenhum momento de que o sentimento estava dissociado dela, ou que o sentimento não tinha que ser racional, né? Então, ele nos mostra que a gente pode sim ter sentimentos, ter razão, para que a gente possa agir de uma forma, né, melhor na nossa sociedade, que é o que todos nós precisamos. E até em cima disso que você falou, né, eu estava até conversando, já tem uns tempos atrás aí com alguns jovens, a gente estava conversando com relação às leis, né, que a gente tem as leis de Deus, e a gente falando das leis dos homens, né, que o homem vai criando a sua lei de acordo aí com que as coisas vão surgindo. Aí eu dei o exemplo aí de uns tempos atrás, que não tinha trânsito, os carros, né, aí à medida que foi aumentando esse fluxo, criou-se a lei de trânsito. Hoje em dia, é a lei da internet, né? As leis das redes sociais. E aí, ele acha, por que a gente precisa de leis, né? Porque a gente não tem aí esse olhar de educação, de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, daquele respeito.
Por isso que existem as nossas leis e elas são assim mutáveis, elas vão surgindo e vão se mudando de acordo com o que a gente precisa. Mas que um dia, já educado, já entendendo isso, a gente não vai precisar de lei. Né? E aí você estava falando, eu estava aqui pensando na minha conversa com os jovens, que é muito interessante, porque eles vão colocando isso, né, e colocando o olhar deles, né? E então a gente percebe que quando a gente tiver educação, quando a gente entender o respeito, entender que o meu limite é até aqui, que eu não posso ultrapassar, não posso ser invasiva, não posso ferir o outro, a gente vai estar aí tendo essa construção. Que Pestalozzi tinha aquilo, que você falou lá em 1800, né? Lá no século XIX, olha só. Olha só. A gente está aqui no século XXI com muita dificuldade ainda, mas caminhando, né, meu amigo? Caminhando. Gostei do seu livro. Bonita capa, né? Bonita capa mesmo. O projeto gráfico do Clarim ficou realmente muito bonito, né? Ficou muito bom. Muito interessante. É um espírito aí que a gente admira, né? Por todo o trabalho que eu não conheço tão profundamente, à medida que você foi falando aí das escolas públicas, eu também não sabia. A gente vai admirando ainda mais, né? Esse espírito aí que veio com esse olhar, né? Então, é importante a gente saber que a gente não é agora, que isso já vem, de muito tempo. A gente agradece aí, né, o nosso irmão Marcos Demário. Fica aí a dica para quem quiser, né, desse livro que ele está lançando, né, Pestalozzi, Educador da Humanidade. E aí compra direto lá com o Clarim, lá com a editora? Direto com o Clarim. Na internet, né? Isso. Então, tá joia. Aqui, Marcos, receba o nosso abraço carinhoso, muito obrigada. E todos vocês também que estão conosco, que posteriormente vão estar, recebam aí todas as nossas melhores vibrações. E o nosso convite agora, nesse momento, para a gente agradecer em prece, conversando aí com os benfeitores, estando na posição que melhor aí nos conecta com aqueles irmãos que já envolvem a nós e aos nossos lares. Que possamos levar aí aos corações esse olhar de que devemos contribuir para o crescimento do nosso irmão da mesma forma que contribuímos para o nosso. Que devemos auxiliar da mesma forma que queremos ser auxiliados. E assim vamos ecoando na nossa caminhada, nos nossos corações, este amor incondicional que o nosso Pai tem por cada um de nós. Assim, gratos por mais esse momento de reflexão, por esses ícones que vêm aí nos mostrar, com esse olhar carinhoso, com esse olhar objetivo e sensível, os ensinos do Mestre, através aí desse clareamento, dessas informações, para que possamos a cada dia, na nossa construção, sermos melhores, mais fraternos, mais solidários, e um dia sermos aí aqueles que serão ícones ou que serão aqueles, através do exemplo, que arrastarão outros irmãos. Assim, agradecemos sempre por essa oportunidade, por todas que temos, dando graças a Deus, graças a Jesus, nosso irmão, e aos nossos benfeitores. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Marcos, mais uma vez, o nosso abraço carinhoso. E até o nosso próximo programa, né, daqui a 15 dias. Tchau, tchau para vocês, gente. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.